Hoje em dia, nosso dinheiro é digital, né? Ele vive online. Mas já parou para pensar o quão seguro ele realmente está flutuando por aí na nuvem? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema que o Brasil criou para proteger nossas finanças digitais. Para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Onde é que fica uma conta bancária? Tipo, fisicamente. Se a primeira coisa que veio à cabeça foi um cofre gigante de aço, bom, talvez seja a hora da gente atualizar essa imagem mental. A real é que o jogo virou completamente. O dinheiro, e principalmente os dados sobre o nosso dinheiro, não estão mais guardados num lugar só, físico. Agora, tudo isso mora num lugar digital, global, sem fronteiras. A famosa nuvem. E claro, essa facilidade toda de poder acessar a conta de qualquer lugar, a qualquer hora, ela vem com um preço. Um novo tipo de risco. Porque se os nossos dados financeiros estão viajando pelo mundo, fica a pergunta: como é que eles são protegidos no meio do caminho? Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo dos anos 2000. A internet era lenta, então os bancos não tinham muita escolha. Eles guardavam os dados dentro de casa, sabe? Nos servidores deles mesmos. O controle era bem mais simples. Agora, corta para hoje. Com a computação em nuvem, esses mesmos dados estão em servidores de outras empresas espalhados pelo mundo todo. E olha, isso muda completamente o cenário. Ok, então diante desse novo mundo, o que o Brasil fez? Criou uma solução, e uma solução bem robusta, viu? E não é uma sugestão tipo, olha, seria legal fazer isso. Não, é um verdadeiro escudo de cibersegurança obrigatório para todo o sistema financeiro. O nome técnico da coisa é Resolução do Conselho Monetário Nacional, a famosa CMN número 4893. É um nome comprido, né? Mas na prática é mais fácil pensar nela como um escudo digital. É basicamente um conjunto de regras bem claras que dizem como os dados têm que ser protegidos nesse mundo online. E dá uma olhada em como essa defesa foi montada. É uma estratégia com 3 partes. Pensa nesse mapa mental aqui como nosso guia para entender tudo. A resolução tem 3 pilares principais, que a gente vai ver um por um. Primeiro, a política de segurança de cibersegurança. Segundo, o plano de resposta a incidentes. E terceiro, as regras para quando um banco contrata um serviço de fora. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro pilar. Imagina que ele é tipo um livro de regras oficial. E não é um livro que fica na prateleira juntando poeira, não. Toda instituição financeira é obrigada a ter esse livro e, mais importante, a seguir cada regrinha à risca. E o que está no coração desse livro de regras? Basicamente, 3 coisas que não dá para negociar. A primeira é a confidencialidade. É para garantir que só o dono da conta veja o saldo, mais ninguém. A segunda é a integridade, para ter certeza que um Pix de R$ 10 não vira um de 100 no meio do caminho, sabe? E a terceira é a disponibilidade, que é para garantir que o aplicativo do banco vai funcionar bem na hora que a gente mais precisa. E aqui vem uma parte bem inteligente da coisa toda. Não é uma regra tamanho único que serve para todo mundo igual. O sistema é flexível. O nível de exigência para uma cooperativa de crédito pequena, por exemplo, não é o mesmo que para um bancão internacional. A política se adapta ao tamanho, ao tipo de negócio e aos riscos de cada um. Tá, mas e na prática? O que esse livro de regras manda fazer? Bom, primeiro de tudo, a autenticação. A gente está falando de senhas, biometria, aqueles códigos que chegam por SMS, tudo aquilo que garante que quem está acessando a conta é a pessoa certa. Depois vem a criptografia. Pensa nela como uma forma de embaralhar os dados, transformar tudo num código secreto. Assim, mesmo que alguém consiga pegar esses dados no meio do caminho, não vai entender absolutamente nada. É uma barreira de proteção fundamental. E por fim, uma coisa super importante: ser proativo. Não adianta só ficar esperando um ataque para se defender. A regra manda as instituições caçarem as próprias fraquezas. Elas têm que fazer testes e varreduras constantes para achar e corrigir falhas antes que algum criminoso encontre. Beleza, já vimos o livro de regras. Agora vamos para o segundo pilar. Ter as regras é essencial, mas e se mesmo assim alguma coisa der errado? Porque vamos ser sinceros, às vezes dá, né? A melhor forma de pensar nisso é como um plano de evacuação de um prédio em chamas. Não adianta só ter o alarme de incêndio tocando. A gente precisa saber onde fica a saída de emergência, quem ajuda a evacuar, enfim, o que fazer. Esse plano é exatamente a mesma coisa, só que para um ataque cibernético. E olha, a coisa aqui é séria. Não tem espaço para jeitinho ou amadorismo. A resolução bota o dedo na ferida da responsabilidade.
tem que ter um diretor específico responsável por esse plano. Ele precisa ser revisado todo ano, no mínimo, e ainda tem que gerar um relatório anual dizendo se funcionou, o que aconteceu, e tudo isso fica guardado e disponível para o Banco Central fiscalizar. Agora a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja a parte mais complicada de tudo isso hoje em dia. A pergunta é: o que acontece quando um banco contrata uma outra empresa, uma gigante de tecnologia, por exemplo, para cuidar dos dados dele lá na nuvem? E a resposta para essa pergunta está aqui, nesse trecho da norma, que é o ponto-chave de tudo. A responsabilidade não pode ser terceirizada. Em outras palavras, não importa se os dados estão num servidor da Amazon, do Google, onde for. Para o Banco Central, quem responde por qualquer problema é sempre o banco. A responsabilidade é intransferível. E o que isso quer dizer na prática? Que antes de fechar negócio com o provedor de nuvem, o banco tem que fazer um verdadeiro pente fino. Ele precisa verificar, documentar e provar que aquela empresa parceira tem condição de seguir a lei brasileira, que o banco vai ter acesso aos próprios dados sempre que precisar e, claro, que essa empresa tem os mesmos padrões de segurança rigorosos que o próprio banco deveria ter. Ufa, foi bastante informação técnica, eu sei. Mas agora vamos juntar todas as peças e ver o que tudo isso significa no fim do dia, na prática, para o nosso dinheiro que está lá na conta digital. Então, para resumir bem a proteção toda, se baseia em 3 garantias bem simples de entender. Primeira, todo banco tem que ter aquele livro de regras de segurança. Segunda, todo banco tem que ter um plano de evacuação bem treinado para quando der problema. E terceira, que talvez seja a mais importante de todas, a responsabilidade final pela segurança dos dados é sempre, sempre do banco. Não dá para passar essa batata quente para frente. E tudo isso nos leva a uma última reflexão para a gente pensar. Esse escudo digital que a gente viu, ele é forte hoje. Mas e amanhã? No mundo em que a tecnologia muda numa velocidade absurda, a grande pergunta que fica é: como é que esse escudo vai ter que evoluir para continuar protegendo o nosso dinheiro contra as ameaças do futuro, aquelas que a gente ainda nem consegue imaginar?